Paz e graça. Meu nome é Edson. Eu quero falar um pouco sobre fidelidade. Apocalipse 2, do 8 ao 10. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo fala aqui sobre a coroa da vida para quem for fiel até a morte. Os crentes de Esmirna estavam sendo perseguidos, mas se mantinham fiéis a Cristo, fiéis à palavra. Eles eram pobres em uma cidade rica. Cidade de Esmirna era uma cidade fiel a Roma. E os que professavam Cristo eram presos, tinham seus bens tomados e eram martirizados. Mesmo assim, eram e permaneciam fiéis ao Evangelho. E hoje, como ser fiel ao Senhor? Nós também temos dificuldades, sofremos com a correria, doenças, dificuldades de todas as formas, né? Sofremos tribulações, somos esmagados por esse sistema. Vemos tanta pobreza, tanto erro, tanto pecado no mundo, e precisamos nos separar de tudo isso. Os crentes naquela época eram obrigados a adorar o imperador, e caso não o fizessem, tinham os seus bens saqueados por Roma. Eles eram difamados pelos judeus, sofriam prisões, castigo, fome, morte. Mas mesmo assim, Jesus Cristo fala que eles eram ricos. Versículo 9: Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. Que maravilha, né? Eles eram ricos, porque eram fiéis a Deus. E Jesus Cristo, no verso 10, fala: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel é fazer qualquer coisa pelo nome de Jesus Cristo. Jamais negar a fé. É preciso ter coragem para suportar certas situações, né? Às vezes somos afrontados no emprego, na escola, na família, com os amigos. Temos dificuldades financeiras, doenças. Ser cristão não é participar de uma história romântica. Às vezes não é fácil. Ser cristão pode ser doloroso. Nós somos provados, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, somos tentados. E ainda assim precisamos perdoar os nossos algozes. Porém, nós precisamos entender que o sofrimento
E a prova nos fortalece e nos aproxima de Deus. Com o sofrimento, nós crescemos e aprendemos a ser mais parecidos com Cristo. Com o sofrimento e com as provas, nós passamos a conhecer Deus. Lembram de Jó? Jó era um homem mais correto, mais justo que havia na terra, mas só conhecia Deus de ouvir falar, de longe. Ele adorava um Deus distante, um Deus que ele não conhecia. O sofrimento levou ele para perto de Deus, ele conversou com Deus, questionou Deus, ouviu as respostas de Deus, aprendeu e se tornou filho de Deus. O sofrimento nos traz a aprovação de Deus e nos leva à vida eterna. Com o sofrimento nós nos diminuímos e deixamos Cristo crescer em nós. Nós entendemos que dependemos dele, que precisamos de Jesus Cristo, que nós jamais poderíamos ou merecíamos alguma coisa nesse mundo, que nós somos imperfeitos e que precisávamos ser justificados. Quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos que somos pecadores e que Deus é santo e que nós estávamos 1 milhão de quilômetros longe de Deus. E através de Jesus Cristo, pelo sofrimento dele naquela cruz, ele nos uniu ao Pai. Nós nos tornamos filhos, fomos justificados, comprados pelo seu sangue. Nos tornamos filhos e agora somos herdeiros da vida eterna. Amém? Glória a Deus, paz e graça, e toda honra, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos salvou naquela cruz. Soframos com alegria, porque sabemos o nosso destino, sabemos para onde vamos. Há uma guerra nesse mundo e nós sabemos quem é o vencedor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande vencedor de tudo isso. E nós, estando em Cristo, somos mais do que vencedores, junto com Ele, e herdeiros da vida eterna. Toda honra e glória ao nosso Rei. Amém? Deus abençoe a todos.